É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo. Programa Debate Galo. Todo mundo chegando aí, deixando aquele like no vídeo, que isso aí é importante demais. E eu já destaco o Atlético, que busca a sua primeira vitória. Não é isso, repórter Cláudio Rezende? Com volta dos titulares, Sampaoli prepara o Galo em busca da primeira vitória no Brasileirão. Diretoria negocia com o clube argentino por zagueiro. O zagueiro Kevin Lomônaco, de 24 anos, jogador do Independiente da Argentina. Os clubes estão negociando. Não há um acordo por enquanto, pelo menos com os clubes, entre Galo e Independiente. O jogador e seu staff já estariam alinhados com o Atlético. Mas os valores, a forma de pagamento, ainda não. Seria um empréstimo com opção, obrigação de compra. O Galo pagaria 7 milhões de dólares por 70% do passe no futuro, se o jogador atingisse metas. O Independiente quer esse valor já fixado, independentemente de metas atingidas pelo atleta. É uma negociação ainda difícil. Vamos trazer notícia, tá aí na tela, né? Vamos traduzir aqui. Primeiro o Matias Martínez trouxe aí, ó. Chegou a nova oferta do Atlético por Kevin Lomônaco. Empréstimo de 500 mil dólares líquidos com obrigação de compra com objetivos de curto prazo, semelhante ao Loyola, de 7 milhões líquidos por 70%. Ou seja, o Atlético ofereceu um empréstimo de 500 mil dólares, algumas metas que, se forem batidas, o Atlético é obrigado a comprar por 7 milhões de dólares. Aí tá falando, Independente rejeitou os termos e pede venda direta. Então o Independente não quer emprestar, a princípio, queria vender, se for pra negociar, que é uma venda e não um empréstimo, tá bom? Aí tem mais notícia aqui, ó, vindo também aí lá da Argentina, mesma situação. Aí tá falando, ó, contra a proposta de Atlético Mineiro para Kevin Lomônaco, 7 milhões e meio por 70%, transferência, foi rejeitada, não se altera da sua posição de 9 milhões. Aqui já é uma informação diferente. Essa informação aqui, ela é muito parecida com, ou é praticamente a mesma, né, do Tanaka. O Tanaka trouxe aí há mais de semana, né, há uma semana pelo menos, sobre os 9 milhões. Ou seja, aqui já não tá falando em 7 milhões e meio, que é o que você vai ver daqui a pouco, não. Tá falando em 9 milhões de dólares líquidos, tá? Então vamos lá, vamos para as notícias aqui, ó. Meu amigo Marco Geves, tá aqui, ó. Atualização importante sobre Kevin Lomônaco. Avanço. O Atlético e Independente já abriram contato direto entre as diretorias em busca de um acordo. Antes, as tratativas aconteciam apenas com o staff do zagueiro. Lomônaco quer jogar no Galo e Jorge Sampaoli pressiona internamente pela contratação. Valores na mesa. O Atlético finalizou 5 milhões, aí já trouxe aqui, né? O Independente quer algo próximo de 7 milhões e meio de dólares por 70%, com pagamento rápido, poucas parcelas ou de preferência à vista. Pessoas ouvidas pela reportagem entendem que não há uma distância considerada intransponível entre a oferta e pedida. A negociação é difícil, mas pode virar. Então, tá aí o zagueiro e o TC Sports, o TIC Sports também trouxe aí interesse do Atlético, e trouxe aqui também a questão dos valores aqui. Enfim, o Independente reconheceu a melhoria, mas o ponto crucial da negociação reside no valor a ser recebido após a conclusão da transferência. Se o clube brasileiro aumentar o valor imediato e não condicionar quase tudo a uma obrigação futura, o negócio poderá começar a avançar. Então tá aí a informação também sobre o jogador. Kevin Lomônaco, 24 anos, a idade excelente. Jogador que defende o futebol argentino, tá no Independente da Argentina. E aí, Vini? Me agrada bastante, tá? O Lomônaco é um jogador muito técnico, ajudaria também na bola aérea, né? Tem 1,92, jogador que já passou pelo futebol brasileiro, Bragantino, mas agora mais experiente, ainda assim é jovem, tem 24 anos. O Hugo é um atleta que, apesar de ser um zagueiro, tem muita qualidade com a bola nos pés. Mas não é só isso, também defende bem, que é a principal missão de um zagueiro, né? Porque hoje as coisas estão meio invertidas, né? Às vezes o zagueiro é mais elogiado pela qualidade na construção do que pela marcação dele. Então, assim, o primeiro ponto é saber defender bem. Ele sabe defender bem e também tem muita qualidade no passe, um jogador que também consegue carregar muito bem a bola, algo que o Sampaoli exige dos seus zagueiros, essa qualidade na construção, e que o Atlético tem pouco hoje. O Atlético tem muita qualidade com o Lianco, que tá machucado, o Alonso tem qualidade com a bola nos pés, mas defensivamente, que é a principal função dele, caiu bastante. Eu vejo que há sim um problema de qualidade na zaga do Atlético, mas não é só qualidade, não é só peça, né? Organização também é fundamental para você ter uma zaga confiável. E hoje o Atlético, para mim, ainda é uma equipe desorganizada defensivamente. Então, é algo que o Sampaoli tem que corrigir, tem que melhorar, porque o Atlético ainda concede muitos espaços. E aí não é só
a zaga, né? É o time inteiro, porque a gente tá falando de sistema defensivo que começa lá na frente. Então o Atlético precisa qualificar sim as peças, tem que chegar um zagueiro, mas melhorar essa parte da organização, essa parte tática, para ser um time mais seguro defensivamente. Mas agora nós vamos falar do Galo, hein? Vai receber o Remo dentro de casa. São aqueles 3 pontos inegociáveis, porque o Galo tá buscando a sua primeira vitória no Brasileirão. E os artilheiros, ou melhor, os titulares e também o artilheiro Hulk vai estar de volta para esse duelo. Não é isso, Cláudio Rezende? Um abraço, bom dia. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. O Galo agora se volta novamente para o Campeonato Brasileiro, em busca da primeira vitória na competição. Os 2 primeiros jogos, o Atlético conseguiu apenas 1 ponto, começou mal o Brasileirão e precisa reagir diante do Remo, amanhã, 8 da noite, na Arena MRV. Para esse jogo, o Sampaoli vai promover voltas de titulares, que foram preservados no Campeonato Estadual no último fim de semana. E o treinador depois vai avaliar quais atletas na questão física poderão ser utilizados também. No sábado de carnaval, o Galo precisa vencer também, assim como amanhã, no Campeonato Estadual Mineiro, para continuar vivo rumo às semifinais. O duelo será contra o Itabirito, em Nova Lima. Joga em casa, na Arena MRV, quarta-feira às 8 da noite, duelo contra o Remo. E aí a gente fala de semana importante, porque já no final de semana, outro jogo importante pelo Campeonato Estadual, o Galo que também precisa de uma vitória contra o Itabirito, jogo em Nova Lima. Vini. Hugo, eu tenho defendido desde o início do ano que o Atlético tem que priorizar o Campeonato Brasileiro e vou seguir defendendo esse discurso. Só que agora ele vai chegar no momento em que ele precisa da vitória para cima do Itabirito para se classificar para a semifinal. E como o Cláudio Rezende trouxe, na próxima semana, na quarta-feira de cinzas, não tem rodada pelo Brasileiro. Então nesse momento, eu acho que não teria problema o Sampaoli com força máxima nas 2 frentes. Tem o jogo quarta-feira, que ele não pode abrir mão de jeito nenhum contra o Remo. O Atlético ainda não venceu no Brasileiro e chega de adiar esse momento da vitória. É só o início. Mas lá na frente você vai fazer as contas e vai ficar lamentando esses pontos que o time deixou para trás. Então, contra o Remo não tem negociação. Tem que vencer o jogo de qualquer jeito. E no sábado, da mesma forma, né? O jogo contra o Itabirito. Se o Atlético vencer, ele vai estar muito próximo da classificação. Precisa de outros resultados? Precisa, mas se ele vencer, a chance de se classificar para a semifinal é muito grande. Então, assim, cara, eu nem diria que nesse momento é esticar a corda. Dá pra ir com força máxima nos 2 jogos e ainda assim você não vai estar desgastando seu time fisicamente, porque o Atlético já tem feito esse controle de carga, já tem conseguido administrar essa parte física. Alguns jogadores poupados, né, de jogos do Campeonato Mineiro, se não começa o jogo, joga alguns minutos finais, tem sido assim com o Hulk, o próprio Dudu. Então, nesse momento, o Atlético precisa também dar aquela aliviada na pressão, retomar a confiança, fazer as pazes com a torcida e tentar seguir um caminho, né? Um caminho de vitórias mais consistente, não só um lampejo, mas um time mais consistente. Eu iria com força máxima nos 2 jogos. O atacante Júnior Santos agora fica à disposição do técnico Sampaoli. Ele não foi para o Bahia, não houve acordo para o empréstimo. Quem está saindo é o Cadu, jovem atacante revelado nas categorias de base, o empréstimo para o Goiás. Cadu aguarda exames para ser o novo reforço do Cruz Maltino na disputa do estadual e da Série B. Então, o Cadu está sendo emprestado ao Goiás, né? O Goiás, acho que o Tanaka trouxe até em primeira mão essa notícia, e o Cadu está indo para o Goiás e disputar a Série B. Eu não acho o Cadu um jogador ruim, assim, aquele bagre e tudo, não. É um garoto ainda, pode evoluir. E acho que talvez aí numa Série B ele consiga fazer gols, melhorar e quem sabe ser até negociado aí em breve pro próximo ano, né? Então boa sorte ao Cadu, não cabia no Atlético mesmo, mas quem sabe aí na Série B ele não jogue bem aí. Boa sorte ao Cadu. O tema agora é a arbitragem. O Atlético também segue na bronca com a arbitragem, Cláudio Rezende. O Galo obteve resposta hoje em reunião na Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol. Estiveram por lá Paulo Brax, o homem forte do futebol do Galo, CEO do clube, o Pedro Daniel e também o Pedro Tavares, que é diretor de competições. Em pauta, o Galo reclama de 3 lances
no Campeonato Mineiro que o clube entende que foi prejudicado. Pênalti no clássico contra o Cruzeiro em cima do atacante Bernard. Esse lance a Federação Mineira entende que houve um erro. E é bom lembrarmos que o árbitro era de fora, né? Era um árbitro lá do Espírito Santo, o Davi Lacerda. Então, esse lance, a Federação concorda com o Galo. Os outros lances, o gol invalidado no clássico contra o América, um lance do Coelho com o goleiro. A Federação entende que a arbitragem acertou. E agora o pênalti em cima do Coelho, o lance do duelo contra o Atlético no primeiro tempo. Imagens inconclusivas. É a análise da arbitragem, da comissão de arbitragem ao Atlético. O Galo, portanto, foi na Federação Mineira de Futebol demonstrar essa preocupação para o restante do Campeonato Mineiro. O fato é que tá todo mundo na bronca com a arbitragem, Vinícius. Hugo, é porque a arbitragem, infelizmente, é fraca, né? Fraca, e aí os clubes vão ficar na bronca. O Atlético tem se sentido prejudicado. E nesses lances que o Atlético reclama, eu concordo com as reclamações. Agora é engraçado que a Federação Mineira, ela admitiu o erro em apenas um lance, né? Que foi contra o Cruzeiro, quando o árbitro não era de Minas, era o Davi Lacerda, e num jogo em que o Atlético não perdeu pontos por conta de erro de arbitragem, porque ele venceu a partida. Então ficou fácil também, né, para a Federação Mineira admitir o erro num jogo em que o árbitro não era da Federação Mineira, era do Espírito Santo. Sobre o jogo contra o Atlético, alegar que foi uma imagem inconclusiva, para mim não foi. Para mim foi bem claro o pênalti para cima do Coelho. Agora, independente disso, o Atlético tem a obrigação de ter atuações melhores, né, e de fazer um campeonato mineiro melhor com as escalações, com as peças que o time vem utilizando. Então, uma coisa é reclamar da arbitragem, que o Atlético tem certa razão. Não pode transferir responsabilidade. O Atlético tem que estar muito preocupado também com o seu próprio desempenho, que não tem sido bom. Atlético vence Vasco na CNRD e vai receber 16 milhões do Vasco. Vamos ver, ó. A CNRD, Câmara Nacional de Resoluções de Disputa, determinou que o Vasco pague ao Atlético 16 milhões referentes às negociações envolvendo o zagueiro Maurício Lemos, o volante Jair e o lateral direito Paulo Henrique. O Vasco deve ao Atlético pelo volante Jair. Meu Deus. A situação do lateral direito Paulo Henrique envolve duas ações. Uma pelo empréstimo e outra pela compra definitiva do jogador. Foram 4 decisões favoráveis ao clube mineiro. O clube carioca terá que pagar 4,5 milhões de reais. A informação foi antecipada pela ESPN e confirmada pelo GE. Então tá aí. Tem também outras dívidas que o time tem aí, né, com o Atlético. Já apurou que o valor total que o Cruz Maltino tem que pagar ao Galo chega a 16 milhões de reais. Valor alto aí. Então o Atlético, o Paulo Henrique, o Atlético já foi até para a seleção brasileira convocado e tal. O Vasco segue devendo o Atlético. Que situação, que coisa, hein? O que você pensa sobre isso? Comenta aí. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo com um pacotão de notícia pra vocês, então já deixa aquele like pra dar aquela força pro canal, tá bom? Muito obrigado. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Não se inscreveu e não conhece o canal, eu já deixo o convite aqui pra vocês estarem se inscrevendo e ativando o sininho de notificação para vocês não perderem nada que sai aqui no canal, tá bom? Trazemos notícia todos os dias aqui para vocês, de domingo a domingo, então não perca tempo, tá? Se inscreva e deixa aquele like para dar aquela força pro canal e mais uma vez seja muito bem-vindos, tá bom? Fiquem também à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá no espaço de comentário do canal. A gente sempre tá olhando todos os comentários, a participação de vocês é muito importante pro canal continuar crescendo, claro. Vocês são muito importantes pro canal, até porque sem vocês o canal não existiria. Mais uma vez, muito obrigado a todos, tá bom? Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, tá bom? Ajuda demais o canal a também crescer, tá? Obrigado pela preferência, tamo junto. Vou ficando por aqui, um forte abraço para quem fica e até a próxima. Valeu, massa!